Hoje a gente está aqui no Xiaoshan, Centro de Cultura Oriental, no bairro da Santa Cecília, para a primeira oficina de defesa pessoal para mulheres e pessoas LGBTQIA+, que o Piranhas Team promove aqui em São Paulo. Então, eu sou uma travesti vivendo no Brasil, então acho que todas as situações, assim, integralmente 24 horas. Mas, na verdade, assim, uma das coisas que a gente passa, assim, eu acho que eu falo em nome de muitas pessoas, assim, é esse medo ou tentando se evitar sair de casa por conta desse medo constante que a gente tem, né? Porque a gente é bombardeado diariamente por notícias de violência, notícias de violência contra as comunidades mesmo, tudo mais. Então eu acho que só o fato de você sair, de você já ter o ideal seria que a gente não tivesse uma postura, não tivesse o medo da violência, né? Mas já que a gente sabe que a violência existe, que a gente tem alguma forma de se defender e de pelo menos evitar também, né? Bom, eu sempre me considerei uma pessoa forte, mas que nunca soube usar a própria força. Então, eu não sei brigar, não aprendi a brigar. E sempre quis saber me defender porque já fui alvo de muitas violências, então eu fico nervoso de não saber o que fazer, assim. Por isso que eu quis fazer esse curso e outros que virão. Eu faço parte de uma rede de outras pessoas trans e outras pessoas que também são LGBTs e tudo mais. E dentro dessa rede aí me enviaram sobre a proposta, né, desse curso e tal. E aí eu me interessei bastante, assim, e no dia a dia a gente vive muitas situações, então eu não quis só vir aqui para me preparar para mim, mas também para eu poder repassar esse conhecimento para outras pessoas que talvez possam não ter acesso de fazer, mas que seja interessante também depois, assim, né, e repassando esses conhecimentos também para outras pessoas. Muitas situações comuns, né? Assim, eu sempre falo que o corpo das meninas e das mulheres é o primeiro território de luta, né? Assim, que a gente já tem que se defender desde muito nova, né? E eu imagino que para os LGBTs, para as pessoas, é essa mesma situação, assim, o tempo todo tá com a guarda alta, porque você tem que estar preparado para uma situação que vai vir, né? E a troca para mim foi bem profunda, assim, teve uma pessoa que chorou, que contou a história dela, então eu acho que é ter essa empatia pelo que o outro passa, por você ter uma troca e por ser um espaço de empoderamento, assim, eu sinto isso, assim, eu tenho certeza que é o primeiro encontro, mas todo mundo já vai sair daqui com uma outra atitude, até eu andar na rua, assim, você já vai sair com um alerta, alguma coisa já, assim, a ideia é que as pessoas saibam se preparar para qualquer momento, né? Quando a gente começou a trabalhar junto no Piranhas Team, tinha uma proposta muito forte de fazer com que a oficina fosse ao mesmo tempo um espaço de prática, de aprender a habilidade de luta, de defesa pessoal, mas também de acolhimento. Para a oficina daqui, a gente pensou uma maneira de fazer um número fechado de encontros, porque não é uma aula regular de luta, então é um pouco diferente. Não é só treinar a arte marcial, também tem uma parte que é sobre escutar, aprender a fazer. Então, nesse sentido, é muito semelhante ao que a gente faz no Piranhas Team, porque o Piranhas é um coletivo que não é só de defesa pessoal. A gente também pensa em acolhimento, em criar uma comunidade de, enfim, viver a vida junto, né, e lidar com os problemões que acontecem com a gente. Então, aqui a gente estruturou um plano de aula para poder ter espaço, para poder falar de violência, ouvir, né, histórias e, a partir disso, criar uma habilidade corporal para poder lidar com a violência do cotidiano. Então, foi um pouco essa ideia. A gente começou em 2016 a partir de pessoas que já atuavam com outras iniciativas, especialmente ligadas ao movimento trans. Como a gente convivia com muita gente trans, era muito comum as pessoas passarem por situações na rua de ofensa, agressão, ameaça. E aí uma das pessoas teve um estalo de virar e falar, poxa, a gente podia pensar em fazer alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas a andar na rua mais seguras, a se sentir com mais confiança para reagir a esse tipo de situação. Na época a gente atuava junto ao Preparanem, que era um projeto que dava aula preparatória para o Enem, para pessoas trans. E aí um colega nosso, que era desse grupo, simplesmente chegou numa academia, que era próxima da casa dele, procurou pela dona, virou e falou, olha só, eu sou viado, meus amigos são tudo travesti, sapatão e viado, e eu quero saber se você topa abrir uma turma pra gente. A dona ficou meio sem entender o que ele estava querendo, mas ela topou a ideia. E assim a gente surgiu em 2016.
E acho que tem uma coisa importante aqui no projeto do Piranhas, é que é acolher pessoas que são muito diferentes, seja do ponto de vista de gênero, de vivência, de raça, de condição social, mas também de experiências e o que elas querem fazer também. Tem gente que vem para cá, tem gente que quer aprender a lutar mesmo, e tem gente que está querendo conhecer mais sobre violência, sobre poder pensar isso. E ver essas pessoas criando laço junto, eu acho que é uma das coisas que, quase com um efeito colateral da oficina, né? Não é uma coisa que a gente trabalha em aula, mas a gente vê que acontece. Tem desde a pessoa que já passou por uma situação de violência, entende a urgência de aprender a se defender, tem também aquela que quer constituir redes, que quer procurar um lugar onde se sinta acolhida, quer praticar uma atividade física seja boa para si, enfim. As pessoas vêm com expectativas muito diferentes para o grupo.